O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Queridos amigos, é com renovada alegria que nos encontramos. O programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, traz um tema que é do maior interesse para todos nós. A ressurreição e a reencarnação na Bíblia e no Espiritismo. E esse tema, a pedido de muitos de vocês, esse tema vai ser abordado pelo nosso querido Severino Celestino, que está novamente aqui no Transição. Obrigada pela tua presença, Severino. Eu que agradeço a oportunidade e também o carinho dos nossos telespectadores, que a gente tem recebido muitas informações, muitos e-mails, e nós estamos aqui no bom sentido para fazer aquilo que Jesus sempre nos pediu. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E, como eu disse, o tema, agora é a minha primeira pergunta para você. Então, como entender, Severino, por que motivo a maioria das religiões cristãs não aceitam a reencarnação? Eu acredito, e até onde vão os nossos conhecimentos, Delmar, que os nossos irmãos cristãos, a maioria, são vítimas de mal interpretação da Bíblia, de traduções não, eu diria assim, não corretas com o texto original. Eles se utilizam de princípios que acham que basta uma existência, porque para mim seria ótimo que eu só tivesse a oportunidade de evoluir numa só existência, mas a gente fica com aquelas perguntas: e quem morreu na tenra infância, que não teve a oportunidade de evoluir, de crescer, como é que vai ficar? Que Deus seria esse que daria a oportunidade a você a nascer inteligente, com saúde, com capacidade, enquanto outros nascem limitados em favelas, em situações, vamos dizer assim, de provações muito mais fortes e muito mais sérias, sem nenhum tino de inteligência, com a mente totalmente obnubilada. Então, as religiões, sobretudo os concílios, mudaram esses conceitos. Sobretudo o segundo concílio de Constantinopla, que nas suas conclusões, ele tira qualquer conceito de vidas passadas. Que está lá, Orígenes foi um dos defensores desses princípios e foi anatematizado por esse concílio. Orígenes e todos os seus seguidores, que eles chamavam naquela época de origenismo. Então as religiões tiveram de certa forma, um papel muito importante nisso, de tirar esses conceitos, porque o cristianismo primitivo era todo reencarnacionista. Você vê lá a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: caríssimos, não acrediteis em tudo que os Espíritos vos disserem, mas antes verificais se os Espíritos são de Deus. Se não existisse comunicabilidade entre os Espíritos, por que João faria essa recomendação? Então você vê através dos tempos, as religiões foram se fundamentando, sobretudo o cristianismo católico, apostólico romano, que vejo hoje como ex-católico, respeitando todos aqueles princípios que o catolicismo ainda tem hoje, eu vejo que a igreja adquiriu um grande poder, retirando a reencarnação de suas fileiras, porque a reencarnação transfere toda e qualquer responsabilidade para nós. E aí a igreja se colocou como uma intermediária e tirou a responsabilidade nossa para colocar nela, e aí nós ficamos na dependência direta dela. E nós não precisamos de ninguém para chegar a Deus, só de nós mesmos, da nossa conduta, do nosso comportamento. E aí, escondendo esse princípio, acabando com esse princípio, com essa misericórdia divina, nós ficamos todos na dependência dos homens, daqueles que se julgam intermediários entre nós e Deus. E Jesus simplesmente colocou em todas as nossas mãos
a conduta, a moral, para evoluir até Ele. Então Jesus é realmente, o nosso grande mestre em tudo isso. E a sua misericórdia Ele transfere para nós em todos os ensinamentos que Ele nos deu. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tudo vem dele. Não precisamos absolutamente de ninguém para sermos intermediários de Jesus. E tem pessoas que dizem assim, vocês espíritas, já ouvi muito, pregando a reencarnação, tiram a importância da morte de Jesus na cruz. Porque Jesus morreu para nos salvar. E a reencarnação tira esse valor. Eu digo pelo contrário. A morte de Jesus na cruz chamou a atenção para a sua mensagem. E a mensagem do Evangelho tem um objetivo maior, que é exatamente diminuir a quantidade de reencarnações aqui. Porque se você seguir Jesus, você vai reencarnar muito pouco. Essa é a questão. Mas se você não seguir, Ele tem paciência. E Ele diz que os que fizeram bem irão para a ressurreição de vida, mas os que praticaram o erro, eles terão uma chance de serem julgados e recomeçar de onde falharam. Eu acho isso fantástico. Não tira absolutamente. Eu acho que Jesus é meu ídolo, meu mestre, meu Senhor, meu tudo nesse sentido de fazer com que a gente, seguindo os seus ensinamentos, a gente não vai ter dificuldade nenhuma de chegar até Ele. Basta o quê? Amemos-nos uns aos outros. É só isso que Ele quer de nós. Severino, retomando, na tua última colocação, você falou ali no meio do cristianismo primitivo. Muitas pessoas, eu acredito que não tenham muita familiaridade com esse termo. O que quer dizer? O cristianismo primitivo é exatamente a história da primeira geração que sucedeu Jesus. E a gente tem toda uma história no livro de Atos dos Apóstolos, que é importante que você leia, porque é ali onde está toda a história do cristianismo primitivo. Como é que eles se comportavam, como é que eles agiam. Isso, inclusive, é importante, que é uma das disciplinas que eu leciono lá no nosso curso de Ciências das Religiões, é essa sequência natural. E eu não poderia deixar de falar de uma figura que é tão marcante, que é Paulo de Tarso, que Paulo teve um papel importante, inclusive em separar, é bom ratificar aqui, Paulo deixou bem claro com relação à ressurreição e à reencarnação. Porque ele disse, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa crença, é vã a nossa fé. Mas me perguntam, como será a ressurreição? Com que corpo voltam? Ou seja, se as pessoas perguntavam a Paulo qual era o corpo que voltava, é porque tinha mais de um. E se existia uma ressurreição, que todo mundo, a maioria acreditava que era física, qual era o corpo que ia voltar no meio de tantos corpos físicos? Qual era o que ia ressuscitar? E Paulo dá uma resposta fantástica, porque ele diz assim, insensato, eu até brinco, para não dizer burro. Aí ele diz assim, há um corpo material e um corpo espiritual. Então veja que didática fantástica. Ele diz assim, semeado corpo material, ressuscita corpo espiritual. Semeado na corrupção, ressuscita incorruptível. A semente que você planta, ela precisa morrer para nascer uma nova árvore. Então assim será a ressurreição. E ele diz e ainda fecha a questão no mesmo capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículo 50. Capítulo 15, versículo 50. O que eu quero dizer para vocês é que a carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Em outras palavras, não é o corpo físico que vai. Nós temos um corpo físico e depois nós temos um corpo espiritual. Um corpo que foi criado por Deus lá no Gênesis, mas ele foi criado dúbio, ou seja, duplicado. E o Gênesis diz assim, o corpo, tu és pó, em pó has de tornar. O corpo vai à terra e o espírito vai a Deus, como diz também o Eclesiastes. Então está cheio de passagens na Bíblia que separam. Infelizmente, tem muita gente que ainda acredita que a gente vai para o outro lado com o corpo físico. É uma visão equivocada. Inclusive a ciência hoje mostra isso que na decomposição todas as moléculas retomam as suas origens. Há uma transformação, vamos dizer assim, uma reação química. E a reação química, se você junta um ácido e uma base, forma sal e água lá na frente, e depois não vai retornar. Porque as reações químicas não se revertem.
Então, o corpo vai para a terra e o espírito vai para Deus. Há uma dualidade. E Paulo mostra que quem ressuscita, a visão que a gente tem de ressurreição, é ressurreição espiritual, não é material. Ou seja, a ressurreição no mundo espiritual é a alma que se libertou, ou o espírito. Nós sabemos que é o espírito e o perispírito, nós espíritos. São esses elementos que vão para o mundo espiritual. E Paulo deixa bem claro, quem ressuscita é o corpo espiritual. Orígenes estudou isso, discípulo de Pantaeno, lá da Alexandria, lá no Egito. Ele estudou isso perfeitamente e era também discípulo de Clemente. E ele conclui, estudando Paulo, que quem ressuscita é o corpo espiritual. Nós espíritas dizemos, quem ressuscita? O perispírito. Agora você falou aí no curso que nós damos da ciência das religiões, aonde é? Porque muitas pessoas que estão te vendo e ouvindo estão dizendo assim, nossa, mas onde é que isso acontece? Esse curso ocorre na Universidade Federal da Paraíba. Nós somos um dos fundadores, eu, professora Neide Miele, com doutorado na França, professor Carlos André, historiador, professor Fabrício Possebon, que é especialista em grego e latim. Então, nós formamos nesse grupo de pesquisa, eu trabalho com os textos hebraicos e ele trabalha com os textos gregos e latinos. Nós agora, inclusive, traduzimos a Didaquê e comentamos. Já foi lançado pela Universidade Federal da Paraíba. Então, é um grupo que se reuniu e que está levando realmente as religiões para as pessoas, desde a origem do sagrado até o neopentecostalismo. Maravilha. Nós dizemos assim, você vai entrar aqui e, com a sua religião e vai sair com ela. Agora, entrou aqui, esqueça da sua igreja. Aqui não tem igreja A, B ou C. Aqui tem pessoas estudando uns as religiões do outro. Qual é o fruto disso? O espírita vai conhecer a religião do protestante, o protestante vai conhecer a religião do espírita e cada um vai sair respeitando a religião do outro porque conhece. E o objetivo é quebrar exatamente os preconceitos. Que é o preconceito? A ausência do conceito. Quando o conceito chega, o preconceito desaparece. Severino Celestino, querido, suas considerações finais. Eu queria agradecer, Delmar, o carinho de vocês, a oportunidade, vamos dizer assim, os incentivos que nós temos recebido de todos aqueles que têm assistido os nossos programas e dizer que nós não viemos aqui de maneira nenhuma para desmanchar o Evangelho de Jesus, para destruir nada do que está aí. Nós estamos acrescentando conceitos científicos com base no Evangelho e na doutrina espírita, para que aqueles que o sigam, com certeza, chegarão a Jesus com muito mais tranquilidade, com muito mais racionalidade, se esforçando e fazendo a sua parte. Não esqueçamos que ele realmente diz no seu Evangelho, não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Que ele fique com vocês, até uma próxima oportunidade e muita paz para todos. E assim vamos terminando o programa de hoje. E você que acompanha o programa Transição, espero novamente por você no próximo programa. Até lá!